do Flamengo ontem acabou passando batido por conta do Flamengo e Vasco e Flamengo, mas teve vitória do Flamengo também na Libertadores Sub-20. O Flamengo amassou o Olímpia do Paraguai por 6-1, com gols de Daniel Salles, Felipe Tereza, Chola 2 vezes, Guilherme e Ryan Lucas. Todos esses jogadores aí você já conhece, já passaram pelo elenco profissional, já fizeram suas estreias pelo elenco profissional e são jogadores que o Felipe Luiz gosta bastante. E o próximo compromisso do Flamengo na competição é na terça-feira, dia 4, 7 horas da noite, contra o Danúbio do Paraguai, tá? E vamos falar sobre o Flamengo e Vasco, gente. Assim, a partida de ontem, a vitória do Flamengo de 1-0 sobre o Vasco da Gama, ilustra muito bem o que eu venho falando aqui há muito tempo, falo também no SBT, programa que eu participo de segunda a sexta-feira. O jogo, o Flamengo com o Felipe Luiz, nem sempre vai dar um show dentro de campo. Pelo contrário, e vai ser mais, assim, pode não entregar um show, como não entregou ontem diante do Vasco da Gama. Mas vai ser muito difícil vencer o Flamengo do técnico Felipe Luiz. Mas muito difícil mesmo. Para e analisa o jogo de ontem. Mesmo jogando na grama sintética, com muitos desfalques mesmo. Mesmo assim, o Flamengo saiu de campo vitorioso e nem fez uma partida excelente, não. Pelo contrário, fez o básico. Saiu de campo com a vitória 1-0, com o gol do Bruno Henrique, um golaço, entre aspas, num achado ali, num chute de fora da área. Não entregou o show, mas saiu de campo vitorioso. E é isso que vocês, torcedores, precisam entender. Não adianta achar que o Flamengo vai dar show sempre com o Felipe Luiz. Agora, vocês podem ter certeza que vencer do Flamengo com esse atual treinador vai ser uma tarefa muito difícil para qualquer adversário. E sobre o gol do Bruno Henrique, o Verratti, após o jogo, disse que o gol foi uma sorte, que ele chutou mal e a bola acabou entrando. E o Felipe Luiz, assim, como é educado, como sempre, respondeu a declaração de Verratti na entrevista coletiva, que ele foi questionado sobre o assunto, e ele disse o seguinte: sorte? Não é sorte, não. O Bruno trabalha muito, pessoal, muito mesmo. Nada é por acaso. Verratti, não é sorte mesmo, tá? Não é sorte mesmo. Analisa o histórico do Bruno Henrique. Ele já finalizou assim várias vezes e quase estufou a rede. Então não é sorte. E repito o que o Felipe Luiz disse: é muito trabalho. Muito trabalho. E Verratti, você que é atacante, deveria saber quão difícil é fazer um gol como esse. Não é sorte. Repito, é trabalho. E Bruno Henrique, o Felipe Luiz falou sobre o Bruno Henrique o seguinte, eu quero falar sobre isso. É um jogador que chegou sem falar muito e continua sem falar muito. Só fala no campo, com números, com títulos, com sacrifício pelo time e companheiros também. Nos jogos mais difíceis que você vê os melhores. E Bruno Henrique é um deles. É um prazer acompanhar de perto a história de Bruno Henrique no Flamengo. Gente, é porque o Bruno Henrique não é midiático, tal como foi o Gabigol, por exemplo, como é o Gabigol. Isso não é uma crítica a Gabigol, nem uma crítica ao Bruno Henrique. Mas fazendo uma analogia aqui, que eu gosto muito, tá, de fazer analogia. O Bruno Henrique é como se fosse o Rivaldo. Por exemplo, o Rivaldo jogou muita bola. Gente, mas muita bola. Na Copa do Mundo de 2002, embora eu era uma criança, mas, cara, eu vi. O Rivaldo jogou muita bola, porque o Ronaldo fez muitos gols. Mas não é nenhum absurdo escolher o Rivaldo como o melhor daquela Copa do Mundo. E o Bruno Henrique é como se fosse o Rivaldo. Pouca mídia e muito futebol. E eu falo, vocês torcedores, talvez vocês não deem o devido valor à história do Bruno Henrique no Flamengo. Ele é muito ídolo, gente. Ele é muito ídolo. Ele entrega um absurdo dentro de campo. É um jogador que não se envolve em polêmica, muito pelo contrário. E foi o que o Felipe Luiz disse aqui. Ele é caladão na dele. Só fala, entre aspas, dentro de campo. Muito ídolo. Para mim foi o melhor jogador em 2019 e é o principal jogador do Flamengo nessa geração vitoriosa, de 2019 para cá. Ah, mas o Gabigol fez... Sim, mas se você parar e analisar o futebol que o Bruno Henrique jogou em 2019, não à toa ele foi eleito o rei da América na ocasião, gente, ele é um absurdo. E eu falei na ocasião, os 3 anos de contrato, na renovação de contrato para o Bruno Henrique, nenhum exagero. E vocês podem resgatar, porque eu falei isso na ocasião.
Então, o Bruno Henrique deveria ser mais valorizado, tal como o Pulgar foi valorizado pelo Felipe Luiz na entrevista coletiva. Abre aspas para Felipe Luiz, hein? Creio que se Eric Pulgar fosse brasileiro, ele seria titular na seleção brasileira. E aí, torcedor rubro-negro, você concorda com essa declaração do Felipe Luiz? Concordando ou não, você com certeza acha que Pulgar é um jogador extremamente importante atualmente para o técnico Felipe Luiz. Então, a renovação dele está encaminhada, mais 3 anos de contrato que o Flamengo e o jogador fecharam, e o empresário chega ao Rio de Janeiro nos próximos dias para finalizar a operação e anunciar a renovação de contrato do Eric Pulgar, que agora vai ter vínculo até dezembro de 2028, e é óbvio que ele vai ter uma valorização salarial, porque o salário dele estava de fato, digamos, defasado, porque ele é um jogador que já chegou com salário baixo, e agora ele está no último ano de contrato dele, vai até dezembro. A partir do meio do ano ele poderia assinar um pré-contrato, mas o Flamengo correu para acertar essa renovação de contrato. Flamengo perdendo um gerente de futebol, Luiz Carlos, ele está de saída do Flamengo. Foi uma notícia publicada primeiro pelo Flazoeiro, que nós confirmamos. Ele está a caminho do Atlético Mineiro, a convite do Paulo Brax, que atualmente é diretor de futebol do Atlético Mineiro. O Paulo Brax entrevistou vários profissionais para essa função. Ele vai ser gerente da base, uma função que o Luiz Carlos fazia no Flamengo fez durante muito tempo. Depois ele foi promovido a gerente de futebol do elenco profissional, mas o forte do Luiz Carlos é a base, tanto é que o Paulo Brax enxergou isso, falando que o período que ele teve à frente da base do Flamengo, a base do Flamengo faturou bastante. Então o Paulo Brax enxergou nesse profissional requisitos para poder assumir esse cargo, fez o convite, o profissional aceitou. Vene, o Flamengo vai contratar alguém para a vaga do Luiz Carlos? Não. Vai promover alguém da base para a vaga do Luiz Carlos? Não. Por quê, Vene? Porque o Flamengo entende que não há necessidade. Era um cargo que teoricamente estava sem função no dia a dia do Flamengo, porque o José Boto já trouxe profissionais da confiança dele, o Luiz Carlos pedindo para sair, o Flamengo não vai promover mudanças, ou seja, não vai promover nenhum profissional da base, nem vai contratar ninguém para esse cargo. O Flamengo entende que seria um custo desnecessário nesse momento. Hoje temos uma grande novidade que pode agitar o mercado da bola e o coração da nação rubro-negra. O Flamengo está de olho em um velho conhecido que já vestiu o manto sagrado, Andrés Pereira. Isso mesmo! Segundo informações do jornalista Antônio Carlos, o nome do jogador voltou a ser pauta nos bastidores do clube, especialmente depois que as negociações com Jorginho não avançaram. Essa reviravolta pegou muita gente de surpresa, já que Jorginho era visto como uma alternativa viável para reforçar o meio-campo do Flamengo. No entanto, a família do jogador não demonstrou interesse em se mudar para o Brasil, o que acabou travando as conversas e forçando o Flamengo a buscar outras opções. E Felipe Luiz, o técnico do Flamengo, teria feito um pedido especial para a diretoria pela contratação de Andrés Pereira. Isso mesmo, ele quer contar novamente com um jogador que já passou pelo clube e conhece bem o ambiente e a pressão de jogar no Mengão. E essa solicitação não foi por acaso. Felipe Luiz vê em Andrés Pereira um jogador extremamente versátil, capaz de atuar em várias funções no meio-campo, algo que pode ser muito útil para o Flamengo, especialmente em competições longas e exigentes como o Campeonato Brasileiro e a Libertadores. A experiência do jogador em grandes clubes europeus, além do fato de já ter passado pelo Flamengo, faz com que ele chegue com um entendimento claro do que é vestir essa camisa. E não para por aí. Felipe Luiz enxerga Andrés como uma peça-chave dentro do seu esquema tático, justamente porque ele já demonstrou, em outras oportunidades, sua capacidade de adaptação. Ele é um jogador que pode atuar mais recuado, ajudando na saída de bola, ou mais avançado, chegando na área para finalizar e criar jogadas de perigo. Além disso, sua capacidade de marcação e recomposição defensiva são pontos que podem fazer a diferença em partidas decisivas. Mas tem um detalhe que chamou ainda mais atenção nos últimos dias. Andrés Pereira recusou uma proposta do Palmeiras. Sim, o clube paulista tentou a contratação do jogador recentemente, mas ele rejeitou a oferta. Isso não foi à toa! Esse movimento reforça ainda mais a ideia de que Andrés Pereira tem uma prioridade clara: voltar ao Flamengo.
Se ele estivesse interessado apenas em retornar ao Brasil, teria fechado com o Palmeiras sem pensar duas vezes. Mas, pelo visto, ele está esperando um sinal positivo do rubro-negro. Isso mostra que o desejo do jogador é vestir novamente o manto sagrado e ter uma nova oportunidade de brilhar no clube. E agora vem a cereja do bolo. Segundo informações do jornalista Miguel Júnior, Andrés Pereira já deu o sinal verde para seus empresários iniciarem negociações com o Flamengo. Isso significa que ele está completamente aberto a um retorno e disposto a fazer parte do elenco comandado por Felipe Luiz. A grande questão agora é, será que a diretoria do Flamengo vai avançar para concretizar essa contratação? E é aqui que eu quero saber a opinião de vocês, nação. O que acham dessa possível volta de Andrés Pereira ao Flamengo? Vocês acreditam que ele merece uma segunda chance? Ele pode ser um reforço de peso para o time ou o Flamengo deveria buscar outro nome no mercado? Comentem aqui embaixo porque a opinião de vocês é muito importante. E claro, não esqueçam de deixar a curtida no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o Mengão. Tamo junto e até a próxima!